Boa noite, senhores. Boa noite, Gabriel, grande doutor André Monteleone, diretamente de Catanduva. Vamos esperar o pessoal chegar aqui. Vamos aguardar uns minutinhos aí para. A gente não sabe quantos inscritos, né? Tiveram, até porque nós não tivemos essa situação de inscritos. Mas já vou aqui dando uma boa noite aos senhores e explicando que essa live ela tem um número máximo de 100 participantes. Então, não sei se a gente vai atingir esse número aí, mas esperamos estar suprindo a maioria das dúvidas do pessoal. E, e aí eu já vou dar algumas dicas de como vamos proceder à aula de habeas corpus. As perguntas, os microfones ficarão desligados durante toda a live. As perguntas serão feitas pelo chat do lado, né, pelo bate-papo do lado, onde eu e o nosso colaborador da OAB, Luke, estaremos atualizando as perguntas, fazendo na medida do possível, passando, tirando as dúvidas, para que atinjamos a maior parte das respostas. Estou vendo aqui, eu não sei, Luke, se você puder me dar um feedback aí. Ah, tá, agora eu vi. Estamos com 27 participantes, tá. Eu acho que eu vou aguardar mais uns 3 minutinhos. Doutora Mariana, tudo bem? Joia, maravilha. Prazer recebê-la aqui. Vamos, neste momento de pandemia aí, nos atualizando com essa nova forma, né, de nos interagirmos. Eu confesso para vocês que eu sou meio chucro e tradicional. Não sou muito afeto a essa situação, sobretudo quando falamos de justiça, né? Essa justiça fria na tela, para mim, ela perde um pouco a sensibilidade, a verdade, porque precisamos sentir na pele, né? Ver as reações das pessoas. Então, eu tenho uma reticência ainda quanto a isso, sobretudo quanto às audiências, né? Na parte criminal, na parte de família também. Doutor Henrique, meu grande amigo, nós estamos aqui pela Comissão de Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil, 22ª subseção, a qual estou coordenando, e como vice está a minha colega Paula Toledo. Hoje ela não pôde estar presente, que ela é professora, ela está dando aula nesse momento, mas amanhã pode ser que ela consiga estar presente para colaborar conosco também. Eu agradeço desde já o convite feito ao caríssimo doutor Henrique Tremura, esse exímio advogado, um ícone aí da advocacia criminal de São José do Rio Preto, da região, uma pessoa competente, um grande amigo meu, que é afeto aos tribunais superiores, faz sustentações orais como ninguém, digno de elogios de desembargadores, os quais eu presenciei porque estava lá no dia de sustentação, não foi nenhuma nem duas vezes que doutor Henrique, ao final da sua explanação, era elogiado pela sua oratória e pela sua verve emocional, pela sua situação que passa com clareza os casos.
E esses detalhes ele vai poder passar para os senhores aqui hoje. Eu também vou estar aprendendo muito, né? Porque a gente sempre está aprendendo, né? A gente nunca sabe tudo, sempre vai aprendendo. Inclusive os senhores têm muita coisa a nos ensinar também, né? E gostaria de agradecer imensamente de coração, viu, Henrique, o convite. Lembrando que também no dia 26 teremos uma aula de prática da advocacia criminal, numa parceria entre a Comissão de Direito Penal com a Comissão da Jovem Advocacia. Se eu não me engano, ficou marcado para o dia 26, mas a gente volta a confirmar essa data, inclusive no Instagram, será lançado também o folder por e-mail. Se eu não me engano, tem mais 2 aulas, tem uma dia 26 e uma dia 9, se eu não me engano. Nós vamos passar as práticas do processo penal, da advocacia criminal. Bom, eu acho que já dá para a gente iniciar aí, estamos com 28 companheiros assistindo a nossa live, e passo a palavra à Vossa Excelência, meu queridíssimo amigo Henrique Tremura. Luciano, boa noite, meu irmão, tudo bem com você? Boa noite, meus queridos amigos, tantos amigos que eu vejo aqui. Eu gosto de live, eu gosto de conversa assim, entre amigos. Vou pedir licença a vocês para que não nomine cada um de vocês, porque são tantos. A minha tela, eu não sou um hacker, eu não sou um rato de Zoom, não consigo adequar aqui para que apareçam todos ao mesmo tempo, então acabam dividindo tela, perfeito? Primeiro perdão que eu peço a vocês é quanto à minha voz. Estou com dor de garganta desde algum tempinho atrás e pode ser que daqui a pouco a minha voz falhe, mas a gente vai lutar até o fim como bons advogados criminalistas que somos, não deixamos uma dorzinha de garganta nos abater, não é verdade? Então, primeira desculpa. E a segunda desculpa, vocês vão ver que às vezes eu olho para vocês aqui na câmera e às vezes eu vou olhar para baixo. Por quê? A minha tela está aqui embaixo. Eu comprei uma câmera com uma resolução melhor e eu instalei ela um pouquinho mais alto para ficar no nível aqui. E então, peço desculpas se às vezes eu abaixar a cabeça, porque eu estou olhando nos belos olhos de cada um de vocês aqui na tela do meu computador. Perfeito? Vejam, obrigado, Luciano, pelo convite, mais uma vez. Esse convite me foi feito através da Comissão de Direito Penal, com tantos bons nomes para falar de HC. Luciano teve a audácia, teve a loucura de me convidar, e eu não costumo fugir de desafios, e cá estou. Não para dar uma aula, não para dar uma palestra, não para dar um monólogo aqui para vocês. E então eu acredito que hoje teremos uma conversa entre colegas. Vejo que tem estudantes entre futuros colegas, não só criminalistas. Vejo muita gente que não trabalha com o direito criminal aqui, mas que gostam do tema, que gostam de entender um pouquinho sobre este que julgo dizer, e aliás, ouso dizer, seja o mais conhecido Instituto do Direito Pátrio, Instituto até do Direito no mundo inteiro, que é o habeas corpus. Porque ele visa proteger o bem mais caro do ser humano. Estava em discussão com um grande amigo meu este dia de qual seria o bem tutelado mais importante do direito. Seria a vida ou seria a liberdade? Olha que pergunta interessante. Julgo eu a vida sim ser importante. Sem vida não estaríamos aqui conversando, não estaríamos aqui olhando nos olhos um dos outros. Mas a liberdade
meus caros amigos e minhas caras amigas, é um bem que não tem preço. Vemos este exemplo agora, onde estamos todos, por um motivo maior, confinados em nossa casa, confinados em nossos escritórios, quando muitos saímos para virmos aos nossos escritórios, e olhe lá, e estamos sentindo na pele o quão ruim é não podermos sair para ir ali na esquina e irmos a um shopping, irmos a um supermercado com uma maior tranquilidade. E justamente por todos estes motivos, por todas estas situações que privam o ser humano da liberdade, temos o habeas corpus. Habeas corpus que, ao contrário do que muita gente acha, não se trata de uma ação de cerne penal, de uma ação nascida no direito penal. Não. Ela, no Brasil, é uma ação de viés constitucional. Sim, meus amigos, não adentrarei no histórico do habeas corpus, porque, como disse, estamos em um bate-papo e o nosso intuito aqui é a troca de experiências. Mas vejam, o próprio Constituinte de 1988, tão importante a liberdade do ser humano, a liberdade do brasileiro, esculpiu no artigo 5º, lá no inciso 68, salvo engano, se a memória não me trair, o Instituto do Habeas Corpus. É verdade que ele é mais utilizado no âmbito do direito penal, no âmbito do direito processual penal, mas nada impede que contra uma prisão ilegal decretada no âmbito civil, por exemplo, ao devedor de alimentos, sem seguir os requisitos necessários para a decretação daquela prisão civil, se socorra deste remédio extremo para garantir a sua liberdade ou garantir que a sua liberdade não seja ameaçada. E aqui também já partimos para os dois tipos de habeas corpus que conhecemos, que temos no nosso ordenamento jurídico, que é o habeas corpus libertatório, que é aquele quando o ato ilegal, quando o ato de construção da liberdade do indivíduo já foi lesionado, quando o cidadão já está preso por uma decisão contra os ditames legais. E temos também o habeas corpus preventivo, que é aquele que visa proteger o cidadão que está na iminência, está por um fio de ter a sua liberdade cerceada pelo todo-poderoso Estado de maneira ilegal. Feita esta pequena introdução, este pequeno introito sobre o Instituto do Habeas Corpus, vamos às nossas colocações práticas. Este tão sagrado rito do direito brasileiro, do direito constitucional brasileiro, do direito penal, do direito civil, enfim, do direito como um todo no nosso país, vem sendo muito, muito, muito guerreado. Explico aos senhores o porquê e peço que pensem e externem vossas opiniões a respeito do que eu vou dizer. Ultimamente, nos tribunais de segunda instância, nos tribunais superiores, STJ, STF, Superior Tribunal Militar, vem se tendo uma corrente que defende que o habeas corpus está sendo usado de maneira
inveterada, de maneira irracional. Culpam a nós, advogados, que recorremos ao remédio constitucional sagrado que visa garantir a liberdade, de usarmos tantas vezes estas armas, mas não veem para os próprios umbigos que são proferidas decisões teratológicas, decisões que relacionem, que remetem a um parecer do Ministério Público, muitas vezes de duas laudas. Muitas vezes, de duas laudas não, perdão, muitas vezes de duas linhas, de 2 parágrafos. E julgam-nos os profissionais que lá estão no Olimpo, que usamos o habeas corpus de maneira torta e de maneira direita. Discordo veementemente daqueles que dizem que o Instituto está sendo usado de maneira errada. Ele está sendo usado de maneira certa, sim. Na grande maioria das vezes, temos decisões aviltantes, decisões que rasgam o Código de Processo Penal, e peço licença aos senhores e às senhoras para, doravante, usar o exemplo do rito processual penal, do rito penal, que sim, é onde mais usamos e mais usaremos o habeas corpus. Além da rotura dos ritos processuais penais, dos ritos penais em si, temos a total maluquice dos julgadores de não considerarem preceitos constitucionais. Preceitos constitucionais, e agora, como disse, estamos aqui entre colegas, estamos aqui entre amigos, muitos amigos meus pessoais e também amigos que faço nesta noite. Temos a pior formação de Tribunal Superior Supremo da história do nosso país. Desafio os senhores e as senhoras a me apontarem um único criminalista que tenha no STF. Um único processualista penal que tenhamos no STF. E não venham me falar que o ministro Luiz Roberto Barroso, grande advogado, vejam bem, grande advogado, traz em seu sangue o direito penal, o direito processual penal. Não. Quando advogado, sim, exercia o seu mistério constitucional de maneira soberana. Mas, ao adentrar aquela corte, temos um ministro que brada a todos os cantos que é necessário ouvir as vozes das ruas. Meus amigos, sabemos que nós, advogados, sabemos que o direito, ele se presta justamente a isso, a ser o contraponto, a ser o fiel da balança, aquele que não permite, em tempos de paz, que as atrocidades se perfaçam e se perpetuem para tempos sombrios que podem estar chegando a galope. Não digo isto fazendo referência a tempo A, B ou C. Digo isto fazendo uma leitura filosófica do papel do advogado e do papel da advogada, que visam, sim, a fiel garantia de que os tribunais sigam nada mais, nada menos do que as leis. E comecei de cima para baixo, mas agora vamos inverter os nossos exemplos e vamos começar de baixo para cima. Quantos aqui dos senhores e das senhoras já se depararam com uma decisão de recebimento de denúncia em que o juiz entende que todos os requisitos necessários foram atendidos, que a denúncia não é inepta? A denúncia não é inepta com 2 parágrafos, em que descreve de maneira genérica o suposto delito ao que o seu cliente foi imputado,
o suposto delito a que ele irá responder um devido, abre aspas, processo legal, fecha aspas. Mas ela está coerente. Ela está de acordo com os artigos esculpidos no nosso Código de Processo Penal. Ela está de acordo com o que diz a nossa lei, que deve personificar, que deve demonstrar para que seja garantido o direito o direito do cidadão de se defender de maneira correta, de maneira coerente. Não, ela está de acordo, segundo os juízes. E aí, você, na peça inicial defensiva, que é a resposta à acusação, você faz inúmeras argumentações, você discorre de maneira coerente, de maneira efusiva, de maneira forte, de maneira quente, todas as argumentações, não discutindo o mérito. Você deixará o mérito para discutir lá na frente. Mas muitas vezes você discute questões que impossibilitam o recebimento dessa denúncia. A ação penal é natimorta. A ação penal não deveria nem ter começado, não deveria nem ter sido enviada para o recebimento do juiz daquela denúncia se o promotor buscasse efetivamente a justiça e não fosse alguém do Estado vestido com a capa justiceira da condenação. Me desculpem, mas o sangue de criminalista fala mais alto. E faço aqui uma vírgula. Voltemos à fase de inquérito policial. Quantas vezes os senhores veem decisões teratológicas de delegados, decisões teratológicas que, apesar de, processualmente falando, o rito do inquérito policial ser inquisitorial, é ali que a tua defesa começa. É ali que o Estado começa a tolher os direitos de ampla defesa, e mais além, indo lá para o rito do júri, de plenitude de defesa lá em plenário, ele começa a ser tolhido na fase inquisitorial. E qual o remédio que o senhor e a senhora, doutor e doutora, buscarão? O habeas corpus. O habeas corpus, que muitos dizem usado como se fossem bananas de feira, a torto e a direito, mas não é. Voltamos ao nosso rito processual normal, fechamos a vírgula aqui para que... E vejam, peço licença aos senhores, para não fazer uma análise prática do habeas corpus com relação ao inquérito policial, porque com a alteração que tivemos agora na 13964 de 2019, as teratologias, e digo tendência, tá? Porque sei que muitos colegas já estão enfrentando questões aviltantes na fase inquisitorial, mas que elas vêm se resolvendo quando da atuação do juiz. Não o juiz de garantia, porque temos uma decisão de um juiz processualista civil que sentou a bunda em cima dos juízes de garantia e aniquilou esta questão por enquanto, e saber-se há quanto tempo, que, como o próprio nome diz, garantiria sim um devido processo mais justo, um devido processo mais legal. Partiremos para as questões de habeas corpus processuais, que, na prática da advocacia criminal, é onde mais usamos o Instituto. Perfeito? Feita esta ponderação, voltemos lá àquela questão do recebimento da denúncia ilógica, o recebimento da denúncia inepta.
Henrique. Oi. Só interrompendo aqui, consignando a presença da diretoria aqui, doutor Marcelo Henrique, nosso presidente. Boa noite. Boa noite, doutora Priscila Furlaneto também. Aos queridos aí. Beijo, mãe. Seja muito bem-vindo, presidente, doutora Priscila, os demais diretores, acho que o doutor Robson está aqui também, a essa live nossa sobre o habeas corpus na prática. Boa noite. Doutor Luciano Macri, aos colegas, boa noite. É rápido, já interrompi Henrique Tremura, minhas desculpas aí por estar interferindo aí na sua bela explanação, sempre com muito conteúdo. Fica aqui meu abraço para todos os colegas que estão participando de mais esse evento da nossa Ordem dos Advogados aqui de Rio Preto. Doutor Luciano Macri, parabéns pela iniciativa de estar utilizando esta plataforma que é para todos os advogados através das comissões. Fiquem à vontade e um bom evento para vocês. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Boa noite. Pode continuar, Henrique. Henrique, eu tenho uma dúvida aqui. Vamos lá. Há uma discussão sempre notória, mas aí eu acredito que é mais uma discussão acadêmica. O habeas corpus, ele é uma ação ou ele é tido como um recurso? Eu entendo que ele seja uma ação. No meu ponto de vista, é uma ação. Por causa daquela questão que eu conversei lá no início. Ele é autônomo. Ele é autônomo. O habeas corpus é autônomo, não tem prazo, justamente por ele ter esse viés constitucional. Este viés constitucional de ação, na minha opinião, e não de recurso, a gente parte do princípio... não. A gente tem que ele não tem prazo, ele pode ser impetrado. E aqui uma característica interessante que todos aqui sabem, eu me dei a liberdade de não falar isso. O impetrante pode ser qualquer um do povo. Hoje eu não sei como é que está a Justiça do Trabalho, mas na minha época de faculdade aprendíamos que as duas ações que não precisavam de advogados eram da Justiça do Trabalho e do habeas corpus. Hoje em dia temos o juizado especial de primeira fase, né? Mas estas características constitucionais me levam ao entendimento de que é uma ação, não tem natureza recursal. Cabe contra decisão transitada em julgado, também porque não seria um recurso, porque recursos apenas com decisões judiciais, e também cabe o habeas corpus contra atos administrativos. Estou equivocado ou me parece que sim? Se forem ameaçadores da liberdade de locomoção, eu não vejo o porquê não caberia, não vejo o porquê não seria a necessidade de utilizar o remédio extremo. Quanto ao impetrante, aí nós temos uma série de terminologias específicas no habeas corpus, né? Nós temos o paciente, que seria quem sofre a ilegalidade, a ação opressiva do coator. Temos o coator. Temos a impetrada, que é o órgão a ser provocado, né? E temos o impetrante, que é quem vai impetrar a ordem de habeas corpus, e temos o detentor, que é aquele que está detendo o privado de liberdade. A minha pergunta, e aí eu também não sei, e a gente pensa, o habeas corpus, ele pode ser impetrado por magistrado? Eu não entendi a sua pergunta, Luciano. O habeas corpus deve ter como um impetrante um magistrado? Aqui a gente precisa traçar premissas. O magistrado, no ato da magistratura, ele como magistrado em si,
Ele estaria combatendo o ato coator de quem? Isso, é exatamente isso. Ele, como juiz da causa, ele não poderia, porque ele de ofício poderia decretar uma liberdade. Não, Mas em relação a terceiro, como um cidadão comum, ele poderia impetrar um habeas corpus. É evidente, claro. Mas aí é o que eu disse que a gente precisava traçar premissas. Ele está respondendo como juiz da causa, se não teria, no meu ponto de vista, não teria lógica ele impetrar um habeas corpus contra a própria decisão. E não teria lógica ele impetrar um habeas corpus contra a decisão de um subalterno, por exemplo, de uma autoridade inferior, como, por exemplo, o delegado de polícia, porque a autoridade a de quem seria ele. Seria ele. Eu não vejo essa possibilidade. Se alguém tiver alguma outra... O Ministério Público como parte perfeitamente. Sim, já vi habeas corpus impetrado por Ministério Público. Já vi habeas corpus... Hã? O menor, com menos de 18 anos, um rapaz com menos de 18 anos. Então, aí a gente teria que ver questões, será que ele teria a capacidade postulatória civil para tanto? Mas é necessário capacidade postulatória para impetrar o HC? Em tese, não. Em tese, não. Então, teoricamente, no meu ponto de vista, eu acho que o menor poderia impetrar o HC. Eu vejo uma certa... Eu não sei, hein? Não tenho... nós estamos aqui para causar. Não tenho tanta certeza quanto você tem. Sinceramente. Depois eu queria ouvir o pessoal também, né? Mas vamos lá. Mas um último questionamento aí. Para o advogado, e tendo em vista que nós estamos falando para um rol de pessoas aqui que já são advogados e pessoas que ainda estão estudando, apesar de estarem fazendo parte da Comissão de Direito Penal, ainda são estudantes. É necessário do advogado procuração para ingressar com o habeas corpus? Aqui é um tema interessante que vale a gente discutir por causa de uma questão jurisprudencial que temos. Em regra, o habeas corpus não precisa de procuração. Vocês viram que antes de ontem, na sexta-feira, um advogado de Minas Gerais, salvo engano, impetrou um habeas corpus em favor do presidente da República no STF, para que fossem trancadas quaisquer tipos de investigações contra o senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. O advogado, em tese, cumpriu a legislação. Ele vislumbrou, na capacidade técnica dele, que o presidente estaria na iminência de sofrer uma coação ilegal de sua liberdade de ir e vir. Ele foi lá no computadorzinho dele, sentou a bundinha dele na cadeira e começou a escrever o habeas corpus. Escreveu o habeas corpus dele. Protocolou o habeas corpus. Impetrou o habeas corpus. Aí a gente vai naquela questão. Lembrem-se, quando o Lula estava preso, chovia habeas corpus. Tinha, no mínimo, 30 habeas corpus por dia no Supremo Tribunal Federal, no STJ, no TRF, enfim. E isto, conversei com o Zanin em uma oportunidade, ele me disse, Tremura, isto foi um problema muito sério, porque, gente, habeas corpus gera prevenção, vocês sabem disso. Habeas corpus, muitas vezes, a matéria discutida no habeas corpus, ela gera a preclusão daquela matéria para você, advogado constituído, depois discutir aquela matéria de maneira que você entenda da maneira correta. Olha o problema. Então, o que vem sendo adotado ultimamente, isto em casos de notória publicidade, em casos de repercussão, em casos de que envolvam famosos,
é perguntar à defesa constituída se ela reconhece aquele habeas corpus. E indo mais além, se você impetra um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu vi aqui, vou usar o exemplo, eu vejo que o William cometeu um crime, o William é meu amigo, certo? Eu sei que ele é um excelente advogado, só que ele não atua na área criminal, e ele me liga, Tremura, aconteceu uma merda aqui, tô preso. Eu impedro o HC para o William no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indefere-se a liminar, eu agravo regimentalmente, aqui já vai a primeira diquinha, foi indeferida a liminar no seu habeas corpus no TJ, gente, a não ser que seja um caso em que a ilegalidade seja tão gritante que até um papagaio veria aquela ilegalidade, não se arrisquem a impetrar um habeas corpus direto no STJ. Agrava regimentalmente. Manda o agravo regimental para o TJ para discutir a liminar. Você está discutindo a liminar. Você vai fazer uma peça, uma lauda, uma petição de 4, 5 laudas ali, pequena, só discutindo os requisitos da concessão ou não da liminar. Evidente que você vai ter que pincelar um pouco do mérito. Mas, legalmente, seguindo a liturgia dos regimentos internos, a liturgia processual, o recurso cabível contra a decisão monocrática de desembargador é o agravo regimental. A decisão liminar é uma decisão monocrática. Então, desce o sarrafo no agravo regimental. Não conseguiu no agravo regimental a sua liminar, certo? O habeas corpus foi para julgamento no mérito, a turma denegou a sua ordem. A turma denegou a minha ordem que eu buscava, eu impetrante, polo do habeas corpus. Lembrem-se que o Luciano falou, temos impetrante, paciente e autoridade coatora. Eu sou impetrante. Eu sou um dos alicerces do habeas corpus. O William é meu paciente. E a autoridade coatora é um juiz aqui de Rio Preto da vara criminal. Algum dos juízes das varas criminais. Foi negado o meu habeas corpus no mérito no Tribunal de Justiça. No mérito no Tribunal de Justiça. Vejam, o recurso ordinário constitucional em habeas corpus, o famoso RHC, que quando você vai peticionar lá no Tribunal de Justiça, recurso ordinário constitucional, petição avulsa, criminal, ele vai para o STJ. E o STJ tem entendimento firmado, sedimentado isso. Não tem discussão quanto a isso. Que eu, impetrante, não posso simplesmente recorrer. É uma incoerência. É uma teratologia legal absurda. Uma teratologia jurisprudencial absurda. Eu não posso recorrer como impetrante para o meu recurso em habeas corpus criminal, em que eu defendo a liberdade do William, para que o meu recurso ordinário constitucional seja conhecido, eu preciso de procuração. Olha que loucura! Olha que loucura! Se eu recorro constitucionalmente sem a procuração, o risco de eu tomar na tarraqueta é gigante. O risco de eu tomar na tarraqueta é gigante. Do meu recurso sequer ser conhecido. Lógico, aí a gente vai naquelas questões de que, mas poderia ser concedida a ordem de ofício, beleza, mas você vai jogar com a sorte? Você vai jogar com a sorte? Então, vamos fazer o rito certinho. E muitas vezes, pessoal, o teu cliente está preso lá na puta que pariu.
Teu cliente está preso lá na casa do caralho e você vai... Não pode falar palavrão que tá gravando aqui. Teu cliente está preso lá na casa do chapéu e você vai lá para buscar procuração. É questão de tempo. Muitas vezes você não consegue sair do teu escritório daquele dia. Pessoal, e habeas corpus é assim, ó. A Mariana, eu sei que atua bastante em questão de habeas corpus, o André. Pessoal, a Priscila, habeas corpus é assim, o Luciano. Você tem que ir a porra do teu habeas corpus chegar lá no STJ rápido. Do teu recurso chegar rápido. E se chega sem procuração, não vai ser conhecido. Respondido, Luciano? Beleza, tem mais algumas perguntas aqui do pessoal que está fazendo. Você quer que eu explore no final? Não, aí eu preciso da opinião dos meus ouvintes. Vocês preferem que a gente mantenha desse jeito? Vocês preferem que eu toque e depois a gente faça as perguntas? Ou assim tá legal? Me dá um posicionamento aí que eu tô vendo. Como é que... Tá bacana? Vejo um monte de joinha. Joinhas. Manda bala, Luciano. Qual que é a próxima? Se não for pergunta cabeluda... Não. O Alan pergunta qual seria a competência quanto ao acórdão do ato do colégio recursal. Salvo engano, tem súmula disso, hein? Salvo engano, tem súmula disso. Agora eu vou precisar da ajuda, que eu não sei, depois eu até posso perguntar. Depois a gente procura. Então, acho se alguém quiser procurar, eu vou responder, a competência é STF. Salvo engano, é súmula 680, 690, 670. Acho que é 680 ou 690. Enfim, competência STF. STF, ok. Vamos para outra. A Mariana Galli, fala, Henrique, explica o cabimento do agravo e a diferença do ROC quando são cabíveis. Eu acho que já foi, né, Mari? Tá boa a explicação ou você quer que a gente conversa mais alguma coisa? Hã? Peraí. Aí. Eu não sei. Então, Henrique, eu acho que uma dúvida recorrente do pessoal é principalmente quando a decisão ela é só do relator e eles ficam sempre em dúvidas. Por exemplo, ele julga liminar, mas no mérito não é julgado pela turma, é só pelo relator. Entra com agravo ou entra agravo? Para não correr o risco de supressão de instância. Supressão de instância, gente. Se você entra com o ROC direto, opa, mas pera lá. Não é decisão colegiada? Como é que está vindo para mim se não teve a decisão colegiada? Porque a função do agravo é levar ele ao julgamento da turma. Depois julgado pela turma, aí sim o recurso. Isso é uma dúvida que eu recebo, assim, muitas vezes. Por isso que eu achei interessante você explicar. Pergunta importantíssima da Mari. Questão importantíssima levantada pela Mariana. Gente, decisão monocrática, agravo. Você tem que jogar essa decisão para a turma decidir, aí você tem legitimidade de levar isso para o STJ. Senão Henrique, você não leva. A possibilidade de dar um exemplo para ficar mais claro, para abranger todas as categorias de alunos e como assim, gente? Nessa situação que você está falando. Não, se o desembargador decidir sozinho, gente, turma de julgamento no TJ São Paulo, 3 desembargadores, tá? 3 desembargadores. Vai para o relator decide monocraticamente a liminar. Depois vai para julgamento. Muitas vezes a decisão, geralmente de não conhecimento do habeas corpus, que são as decisões monocráticas, lembra daquela questão que muitas vezes o habeas corpus precluiu a matéria porque ela já tinha sido discutida anteriormente em outro habeas corpus? Pois é. Muitas vezes você não está discutindo a mesma matéria. E o desembargador entende que aquela matéria já foi discutida. Aí ele decide monocraticamente, não é nem pelo
pela não concessão da ordem, é pelo não conhecimento do habeas corpus. E acredito que tenha sido mais ou menos essa linha que a Mariana pensou para fazer a pergunta. Dessa decisão monocrática do desembargador, você não vai subir esse habeas corpus para o STJ. Você vai ingressar, vai manejar um agravo interno para que este habeas corpus seja levado à turma julgadora. Você vai tomar desse tamanho, mas você tem que dar esse rito. Você tem que levar para a turma julgadora decidir e dar do acórdão da turma julgadora, aí você vai para o ROC. Ficou claro? Luciano? Tá, não, ótimo. E você não pode fazer o agravo e impetrar um outro HC? Não vai ser conhecido. Não vai ser conhecido no STJ por supressão de instância. Volto a dizer, pessoal, volto a dizer. A não ser que seja uma ilegalidade do tamanho de um elefante, do tamanho desse elefante albino aqui que está falando para vocês, que aí tudo bem. Aí você manda um habeas corpus para o STJ. Porque mesmo que ele não seja conhecido, ele vai ser deferido de ofício. Ele vai ser concedido de ofício. E aqui já vai a segunda dica prática para os senhores e para as senhoras. Os senhores e as senhoras passaram esta posição. Está tudo bonitinho lá no TJ. Está tudo bacana no TJ. A turma julgou, denegou a ordem. O acórdão está bonitinho. Você vai impetrar o ROC, certo? Gente, manda um HC junto. Manda um HC junto. E aqui vai a terceira dica prática para os senhores e para as senhoras. Aposto que quem já manejou o recurso ordinário constitucional aqui, o presidente mandou para contrarrazões do Ministério Público no Tribunal de Justiça. Não mandou? Não manda? Quando você maneja o recurso ordinário constitucional, não manda para o Ministério Público contrarrazoar e só depois o recurso sobe, lembrando que só para isso aí vai no mínimo 15 dias. Não é assim que acontece? Vocês sabiam que a contrarrazões não tem previsão legal? Vocês sabiam que existe precedentes do Superior Tribunal de Justiça falando que o habeas corpus sobe direto sem contrarrazões do Ministério Público? Vocês sabiam disso? Eu não sei mandar arquivo aqui, mas eu prometo que eu vou tentar fazer. Amanhã eu mando um modelinho para os senhores e para as senhoras. Na petição de interposição do recurso ordinário dos senhores e das senhoras, os senhores vão pedir, a partir de hoje, que ele seja enviado, que ele seja remetido direto ao STJ, sem contrarrazões do Ministério Público, porque não há previsão legal para quanto a isso, gente. Ministério Público Estadual não tem que falar porra nenhuma mais. Agora é lá no STJ que vão falar. Anotem isso para eu não esquecer. Amanhã eu vou mandar para vocês aqui eu não sei, depois o Luke me ajuda aqui, para eu enviar para vocês um modelinho desse pedido. Você tem duas opções. Eu indico, vocês vão ver, eu vou mandar uma petição minha para vocês. Um recurso ordinário constitucional meu. O Cunha viu eu fazer. O Cunha, nós impetramos o habeas corpus junto. O doutor Augusto Cunha viu essa petição. Como é que você faz? Lá no teu introito do habeas corpus, você vai direcionar ao presidente da sessão criminal, você vai colocar o número do habeas corpus, você vai colocar pedido liminar urgente do ROC, certo? Ali embaixo. O peticionamento é um negócio absurdo, de bom nesse sentido. Você bota lá, pedido de remessa direta ao STJ. Pedido de remessa direta ao STJ. Você grifa com aquele grifa-texto amarelo, você bota coraçãozinho em volta, chama a atenção do assessor que vai ler a tua petição de interposição, para ele ver que ali você pede o envio direto do seu recurso ordinário constitucional. Ah, não enviou direto. O desembargador, o meirinho do estafeta do desembargador não leu a minha petição e mandou para o Ministério Público contrarrazoar. Meu filho,
habeas corpus. Aí você abre um flanco novo para habeas corpus, gente. Olha aí. Mete o habeas corpus no STJ. STJ, olha o excesso de prazo. Eu ingressei um recurso ordinário constitucional lá no TJ e está um tempão parado. Isso se você já não tiver manejado o habeas corpus antes. Que muito provavelmente, se você manejou o habeas corpus antes, já está em discussão lá no STJ, e a STJ já mandou o TJ botar fogo na bunda para subir o recurso ordinário constitucional rápido. Mas, se não, você abre uma segunda opção de habeas corpus. O desembargador mandou para o Ministério Público, impetra mais um. Impetra mais um. O não você já tem. O não você já tem. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Se eu tiver muito louco as minhas falas, vocês me interrompam, tá? Fala, Luciano, pergunta. Do Gabriel. Liminar indeferida em sede de habeas corpus perante o STJ. Qual recurso cabível, tendo em vista a súmula 691 do STF? Súmula 691 é da questão do não cabimento. Eu sou péssimo. Não apreciação. Da instância, não é? Eu não lembro. Isso. Filho, agrava o regime. Eu não vou me lembrar o artigo do STJ, mas, salvo engano, no regime, você, advogado criminalista, que atua em recursos extraordinários, em recursos ordinários constitucionais, em habeas corpus, em mandado de segurança, você tem que entender, inclusive, de regimento interno. Você tem que saber o regimento interno dos tribunais, você tem que saber o regimento interno dos tribunais superiores, correto? Para que você interpele da melhor forma possível. Salvo engano, Gabriel, o regimento, como eu disse para vocês, os meus conhecimentos de informática são limitadíssimos, eu não consigo abrir aqui agora. Salvo engano, o regimento interno do STJ fala que caberá agravo interno contra decisões monocráticas de ministros, exceto em casos de indeferimento de liminar em habeas corpus. O regimento, isso assim, eu não vou falar que é certeza, porque eu não vou apostar uma paçoquinha que eu posso perder. Mas se eu não fosse apostar nada, eu falaria isso para os senhores. O regimento interno excetua o manejo do agravo interno em relação a indeferimento de liminar em habeas corpus. O que você vai fazer, Gabriel? Você tem uma questão absurdamente ruim, teratológica contra o direito, contra a legislação, você manda um HC para o STF, que ele não vai ser conhecido, só que ele vai ser deferido de ofício. É a única saída, assim, extrema que temos contra o indeferimento de uma liminar teratológica no STJ. Mas, Luciano, vamos tocar. Como é que está aí? Por enquanto é isso, vamos tocando. Beleza, Gabriel. Eu vi que você mandou um joinha aqui, Gabriel. Então, beleza, pessoal. Bom. Nosso amigo professor Júlio Tanoni está presente aí também. Um abração. Grande Júlio. O Júlio me mandou uma mensagem aqui que eu não estou conseguindo ver, eu não sei que. Ele mandou uma mensagem, pessoal, interessante. Eu consegui achar a mensagem dele aqui, ele mandou no privado aqui para mim. Amigos, falem um pouco de superação da súmula, e isso é interessante, tá? Da súmula 691 e o STF não conhece do HC, sob o fundamento de que caberia agravo regimental na origem, TJ-TRF, mas deferindo ordem de ofício. Aí ele me dá um exemplo aqui, deixa eu baixar. Ele defere a ordem de ofício. Exemplo, a concessão invocando política criminal em hipótese abrangida por decisão vinculante como HC. Coletivo em favor das mães de crianças menores
de 12 anos ou incapazes. O Júlio está exemplificando o que estamos falando aqui de maneira mais abstrata. Um desses exemplos, Gabriel, que a gente disse, da superação da súmula 691, que a Mariana falou, que você falou, é o HC coletivo das mães menores de 12 anos. O STF entendeu que aquele não era o veículo competente, não era o veículo correto para a apreciação daquele tema. Só que, tendo em vista a arbitrariedade gritante da situação, foi concedido de ofício. Ou seja, o próprio STF relativiza a súmula 691. Ô, Luciano, eu só gostaria de fazer uma saudação especial também, já fizemos aos nossos representantes da subseção, e esta palestra só foi possível porque o Luciano requisitou para a ordem seccional, a seção São Paulo, através da Comissão de Culturas. Então, e eu vi que o nosso conselheiro, doutor Odinei, acabou de entrar aqui, elevou a minha responsabilidade ao extremo, porque além de ser nosso conselheiro, é um excelente advogado criminalista. E eu gostaria de agradecer, doutor Odinei, em seu nome, o nosso presidente Caio por essa oportunidade. Desculpe o atraso, é um prazer. Eu tenho certeza que, chegando agora, eu estava trabalhando, não pude vir antes, o prejuízo, por certo, foi meu, que eu devo ter perdido muita coisa importante. Mas vamos em frente. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, Odinei, professor Odinei. Então, pessoal, ficou clara essa questão da superação da súmula 691? Apesar de ser uma súmula do STF, da gente se ferrar por conta dessa súmula, em casos gritantes de teratológicos de descumprimento legislativo, de decisões ilegais, o próprio STF relativiza a sua súmula. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese sobre as relativizações do STF. As relativizações do STF, por um lado, são interessantes nesse sentido, só que também são perigosíssimas. Perigosíssimas. Não sei se os senhores viram, hoje, o Supremo Tribunal Federal, na primeira turma do Alexandre de Moraes, do Alexandre de Moraes, não, Celso de Mello da segunda, enfim. O Alexandre de Moraes foi relator de uma reclamação no STF quanto ao uso de algemas em plenário. Quanto ao uso de algemas em plenário, que contrariaria a súmula vinculante, não é nem súmula, é súmula vinculante número 11. Hoje, a primeira turma, depois os senhores só joguem no Google aqui, que vai aparecer a decisão, a matéria dele no Conjure, enfim, na Abracrim, qualquer desses meios de notícia, relativizou a súmula vinculante. Ele entendeu que se justificada a mantença de algemas no acusado que está sendo levado a plenário, beleza. Não viola a súmula vinculante número 11. E olha que absurdo. O argumento que ele utilizou no acórdão, no voto dele, é que o preso, então, em discussão, o caso do preso, então, em discussão, era perigosíssimo. Porque o juiz estadual a que ele seria levado a júri pediu, inclusive, a transferência dele, a SAP estadual pediu a transferência dele para o sistema penitenciário federal, de tão perigoso que ele é. Como se isso fosse indicativo de maior periculosidade ou não. E
com base nisso, o juiz determinou que fossem mantidas as algemas dele durante o julgamento. Durante o julgamento. E o STF, a maioria seguindo o voto do ministro Alexandre de Moraes, só sendo contrariado pelo, na minha opinião, guerreiro que temos lá na primeira turma, que é o ministro Marco Aurélio, entendeu que não há violação à súmula vinculante. Ou seja, aquela decisãozinha que temos nos julgamentos aqui de São José do Rio Preto, que dada a péssima estrutura do fórum, que dada a falta de segurança, sendo que tem 27 seguranças armados naquela porra, que tem policial militar armado naquela merda, o teu assistido está algemado nas mãos e nos pés, o juiz utilizar essa decisãozinha, essa fundamentaçãozinha pronta, que é utilizada em todos os fóruns, de todos os estados, de todas as comarcas, justifica que seja mantida a algema. E eu estou falando tudo isso porque este tema era um dos temas que a gente conseguia chegar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para discutir. Só que com esta decisão, que tende a ser paradigmática hoje, olha mais um muro neste que é um remédio tão jogado às traças pelo Poder Judiciário aqui no nosso país. O Luciano mandou aqui o negócio aqui do... você mandou aqui, né, Luciano? É isso mesmo? Isso, acabei de mandar aí. Perfeito. Bom, pessoal, agora feitos todos esses parênteses, eu acho interessante esse bate-papo, porque a gente vai jogando temas, mas a gente volta para o nosso tema central, tá? A gente ainda está lá no julgamento do TJ. Já fomos para o STF, já fomos para o STJ, agora vamos voltar para o TJ. O seu habeas corpus vai ser julgado. E aqui vale uma questão interessante. Habeas corpus julgados em tempos de pandemia. A tendência agora, com esta prorrogação do trabalho remoto, com esta prorrogação do sistema de quarentena, das precauções que esta pandemia vem nos impondo, a tendência é que as sessões... Há uma diferença entre sessão virtual e sessão por videoconferência. Na sessão virtual, é aquela que o desembargador disponibiliza o voto dele para o relator e vai passando de julgador para julgador, e depois o acórdão é disponibilizado no site do TJ. A sessão por videoconferência é como se fôssemos nós aqui. Estamos reunidos em uma sessão, só que não através... E agora eu vou usar o que eu tive a oportunidade de participar de uma sessão virtual no TRE, mas acredito que o TJ São Paulo siga a mesma linha, até por ser tribunal do mesmo estado, né, da mesma situação, usam o Microsoft Teams. É desta maneira aqui que estamos conversando. Só que na sessão por videoconferência, você tem a oportunidade de fazer a sustentação oral. A sustentação oral. E eu sei que, assim como eu, e agora eu falo na condição de um lutador pelas prerrogativas do advogado, um lutador pelas prerrogativas de que seja exercido o pleno direito de defesa dos advogados, e eu sei que o doutor Odinei comunga deste meu entendimento, eu vejo com muita cautela esta virtualização, e eu falo, doutor Odinei, como presidente do nosso Conselho Regional de Prerrogativas aqui da 8ª Região, eu vejo com muita preocupação esta virtualização dos julgamentos.
Por quê? Pessoal, eu costumo falar isso e em habeas corpus mais ainda. O processo penal, ele fede. O processo penal tem cheiro. O processo penal tem tato. O processo penal tem olhar. Tem feeling do advogado criminalista. O advogado criminalista tem feeling. O advogado criminalista que atua em ações extraordinárias como o habeas corpus tem feeling, tem aquele cheiro, aquele cheiro de raposa felpuda, que sabe que o pulo do gato tá a hora que ele vai falar aquela palavra lá na tribuna, como o Luciano falou. Tá na hora que ele vai pegar aquele desembargador que não está prestando atenção nele e ele vai chamar pelo nome lá na tribuna de julgamento. A Mariana é raposa de sustentação oral, sabe disso. Tem vários advogados aqui que sustentam, a Priscila, que sustentam oralmente de maneira tranquila. E vejam, esta virtualização, neste momento, é interessante sim, e eu disse isso já em outras palestras que eu tive a oportunidade de proferir, e está gravado, por isso que eu não tenho medo de falar isso, é importante sim para este momento, para esta situação absurda, louca que vivemos. Só que ela não pode se perpetrar, porque o julgamento presencial, e aqui a gente, voltando àquela licença poética que eu pedi para os senhores e para as senhoras, do habeas corpus, que apesar de ser uma ação constitucional, é muito utilizada no processo penal, o julgamento presencial é essencial. E cabe a nós, advogados, lutarmos para que isso não se torne cômodo para o desembargador, não se torne cômodo para o juiz, não se torne cômodo para nós, muitas vezes, porque venhamos e convenhamos. Muitas vezes, o nosso cliente não tem condição de pagar uma viagem nossa para São Paulo. Só que esta situação não pode se sobrepor a... Isso no meu entendimento, tá, gente? Eu estou desabafando com vocês, não tenho fundamento nenhum para falar disso, não tenho autorização de ninguém para falar sobre isso, isso é um pensamento meu de Nick Tremura. O julgamento presencial não pode ser substituído pelo julgamento por videoconferência e muito mais longe ainda pelo julgamento virtual, que é aquele que você não tem nem possibilidade de sustentar oralmente. Beleza? Oi. Só fazendo uma pequena análise, uma digressão de que eu estava esses dias pensando aqui em casa, já aproveito a oportunidade para cumprimentar o professor Odinei. Professor Odinei, que maravilha, muito honrado ter a sua presença nessa live aqui. E contamos com a sua contribuição aqui para o habeas corpus, porque a experiência que o senhor tem, acho que juntando a maioria aqui não consegue alcançar. Fica aqui minha homenagem e a minha súplica para que o senhor participe. Obrigado, eu vou participar com muito prazer. Primeiro, ouvindo e aprendendo bastante com vocês. É preciso ouvir os mais jovens para se aprender alguma coisinha. Eu aprendo muito com vocês. Muito obrigado, professor, inclusive pela humildade. Então, eu em reflexão aqui, Henrique, gostaria até de compartilhar com todo mundo. Veja bem, esse cheiro, esse odor que o processo penal tem, talvez, e aí a gente luta contra a maquinização, a digitalização da justiça, mas, às vezes, faríamos muito mais justiça se tivéssemos uma máquina apenas analisando o direito e não vendo a cor da pele daqueles indivíduos e sentindo o odor daqueles indivíduos. Talvez atingiríamos mais justiça do que a justiça presencial, por conta de preconceitos. Fica aqui consignada nessa live que será gravada
a minha indignação pelo sistema que nós temos hoje. Lógico que o sistema virtual ele se faz necessário por conta da pandemia. Não deve ser a praxe. Mas eu ouso ainda, nessa situação, suscitar que, quiçá, um dia um computador julgando o indivíduo, que não sinta o cheiro e nem veja a cor da pele dele, faça mais justiça do que um magistrado. E por que eu fiz todas essas digressões, todas essas questões para os senhores e para as senhoras? Como estamos em tempos de pandemia, e eu vou falar da questão virtual antes de adentrar na questão da sustentação oral, que é importantíssima sim no habeas corpus, porque você, meu amigo e minha amiga que estão aqui nessa live, a partir de hoje, a hora que você impetrar um habeas corpus, e isso eu tenho feito aqui do meu escritório, até postei algumas fotos esses dias, e você deve fazer isso também, você impetrou habeas corpus imediatamente. Imediatamente após a distribuição. Você está acompanhando pelo númerozinho lá da distribuição, distribuiu, por exemplo, para a 10ª Câmara Criminal, distribuiu para a 9ª Câmara Criminal, lá para o Graci Neto. Você vai, imediatamente após a distribuição, com o seu pedido de liminar, você vai entrar lá no site do TJ, naquele campo em que eles disponibilizam o e-mail de cada desembargador e vai pedir uma videoconferência imediatamente. Lá no campo do e-mail, do nome do e-mail, da nomenclatura do e-mail, você vai colocar pedido de videoconferência, liminar, vai colocar o número do processo e vai falar que você gostaria de uma videoconferência com o desembargador antes dele decidir a liminar. Estou falando em casos, pessoal, não queimem cartucho, tá? Não sejam aquele advogado que vão falar com o desembargador para qualquer coisa. Tenham um tato. Nós sabemos quando uma liminar pode ser analisada, quando uma liminar pode ser deferida. Nós sabemos quando nós temos argumentos fortes para o deferimento ou não de uma liminar. Quando que, lá no mérito, a nossa chance é maior. Mas, às vezes, na liminar, precisamos desse contato prévio com o desembargador. Vai pedir uma videoconferência com o desembargador e vai fazer essa videoconferência com o desembargador. Semana passada, um aluno meu, o Valdemar, advogado, nem sei se ele está aqui, ele falou que ia tentar entrar agora à noite. Ele fez isso com o desembargador da 16ª Câmara, lá do TJ. Ele conseguiu o deferimento da liminar dele. Só que se ele não tivesse, e isso a gente está jogando no campo do se ele não tivesse feito esse trabalho de demonstrar para o desembargador, que está ali com a caneta na mão, aonde estavam as teratologias que mereciam serem analisadas naquele deferimento liminar, muito provavelmente ele ia conseguir a ordem dele só lá no julgamento do mérito. E isto você vai fazer também quando o seu processo for para julgamento. E aqui, volto a dizer, os primeiros juízes das causas somos nós. Quase que sai um somos nós aqui, aí ia ficar aquela piadinha da árvore, né? Os juízes da causa somos nós. Vejam bem, vale a pena você... Porque todo mundo aqui que tem habeas corpus lá no TJ já deve ter recebido publicação para saber se convola a sustentação oral em entrega de memoriais. Se convola a sustentação oral em entrega de memoriais e a apresentação, e isso eu tenho feito também em casos pontualíssimos. Teve um caso só que eu precisava que o habeas corpus fosse julgado, porque eu sabia que ele ia ser denegado, certo? Então eu abri mão da minha sustentação oral,
eu fiz a apresentação de memoriais, fiz a conferência com o desembargador antes de iniciar o julgamento, e nos meus memoriais, e isso vai mais uma dica para os senhores e para as senhoras, gravem a sustentação oral, gravem os argumentos que vocês entendam que são importantes para o deslinde da matéria e subam no sistema. Subam no sistema. No STF é disponibilizado no próprio sistema. Quem aqui tem habeas corpus sabe disso lá no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no sistema de julgamento virtual deles, disponibiliza que você suba a sua sustentação oral no próprio sistema. No Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, não. Só que o que você vai fazer? Sobe no YouTube. Sobe no YouTube, gera um link privativo daquela sustentação oral e manda para o desembargador. Alguém vai ver aquela porra, porque mandou um link de YouTube. Você falando que está sustentando oralmente, pelo menos o assessor vai ver. E você vai mandar este link com os memoriais, você não vai protocolar no processo. Você vai mandar no e-mail de cada desembargador. No e-mail do gabinete de cada desembargador. Beleza? Isto em tempos de pandemia. Em tempos de impossibilidade de sustentação oral presencial. Mas, em caso posterior, você vai para São Paulo, um dia antes, 2 dias antes, aí depende da condição do teu cliente, se ele tem dinheiro para te pagar ou não. Você vai e existe casos que você nem vai apresentar memoriais antes. E essa tática, eu tenho a humildade de dizer que eu aprendi com o Dr. Odinei. Tem casos que você não vai compensar apresentar memoriais antes. Você vai para a sustentação oral. E na sustentação oral, em você conseguindo um pedido de vista, aí sim você vai apresentar os memoriais. E às vezes esta tática é muito mais efetiva do que aquela de você chegar lá, entregar o memorial e deixar o pau torar. Às vezes você tem que confiar no seu taco de zap seco na mão, de pau seco na mão, sustenta oralmente, faz o teu trabalho, mostra quem é que manda na tribuna da defesa, e a hora que você conseguir um voto, um pedido de vista, aí você vai apresentar memoriais. Aí você vai apresentar memoriais. Ou se o seu cliente tiver dinheiro, você vai antes e vai depois também. E vai depois também. Tá? Pessoal, como o intuito do nosso curso é dessas diquinhas práticas, essas diquinhas de dia a dia do habeas corpus, eu não vou ficar falando aqui para vocês, senão seria um porre, um pé no saco. O que você vai colocar no habeas corpus, né? Que você vai discutir lá se o artigo 319, se o 312 está sendo seguido, se está sendo observado. O único ponto que eu faço questão de falar aqui para os senhores e para as senhoras é das alterações da 13964. E não existe pacote anticrime. Pacote de anticrime é um caço. Por quê? Quem fala pacote anticrime, se você é contra o pacote anticrime, você é a favor do crime. Então, para com isso. É Lei 13964 de 2019. Atentem-se ao artigo 315, o 315, lá o 300, Ih, caramba. O 282, parágrafo 6º, que fala da questão da fundamentação da decisão. Tá? Aquela questão do desembargador, do juiz de primeira instância, fazer referência à jurisprudência, fazer referência a ato não contemporâneo, e aqui eu travei uma discussão ferrada, nós quase saímos no tapa, do que seria contemporâneo, eu e o Luciano. O que é contemporâneo? O legislador deixou isso muito aberto. Eu vou interpretar aqui, seja contemporâneo, a decisão mais benéfica para o meu cliente, lógico. Para mim, se a decisão
que fundamenta uma prisão que deveria ser a última ratio, que deveria ser a última opção, sendo que o Código traz infinitas possibilidades de medidas não encarceratórias no seu bojo, porra, contemporâneo para mim é que está sendo investigado agora, que tem situação agora. E por que este contemporâneo foi colocado? Lembram do caso Temer? Que ele foi preso por uma prisão preventiva de 2 anos atrás? Porra, se isso é contemporâneo aqui, eu não sei o que é. Para com isso. Então, fiquem muito atentos com isso. Principalmente, senhoras e senhores, em casos de interceptação telefônica. Interceptação telefônica. Se o crime supostamente cometido pelo seu cliente foi cometido há 1 ano e meio atrás, com uma interceptação telefônica de 1 ano e meio atrás, e hoje, com base única e exclusivamente naquele crime lá de 1 ano e meio atrás, se ele não for permanente, se ele não for contínuo, está sendo decretada a prisão preventiva hoje, tem alguma coisa errada, cara pálida. Para com isso. Da mesma forma da gravidade do delito. Os juízes adoram fundamentar a prisão preventiva trazendo questões da gravidade concreta do delito para o processo penal. Caceta, como gravidade concreta? Isso é gravidade abstrata. Como gravidade concreta do delito, se você está discutindo justamente a porra do delito no processo penal? Para! E cabe a nós, advogados, debatermos isso, nem que seja por exaustão. Advogado é chato, advogado tem que ser chato, advogado tem que discutir, tem que pré-questionar desde o primeiro habeas corpus para chegar lá no STF, para a gente ir discutindo, para a gente ir rebatendo, para a gente ir batendo nessas decisões teratológicas, extemporâneas, não contemporâneas, baseadas em fundamentação per relationem, com 2 linhas do promotor de justiça, como a gente conversou lá no começo. É nosso papel rebater isso. Luciano, eu estou preocupado porque tinham sido me dadas 1h30. Eu já falei 1h25. Como é que vamos equacionar isso? Lembrando que amanhã temos a segunda parte. Tem muito mais merda para falar amanhã do que hoje, hein? Hoje é só um comecinho. Vamos abrir para alguns questionamentos aí, Henrique. Questionamento, debate. Isso. Aí, e a gente volta amanhã com a segunda parte da sua explanação. O que você acha? Você coordena aí os debates, quem for levantando a mão, quem não for, que eu vou pegar uma água. Falei muito. Já volto. Maravilha. O pessoal quiser mandar os questionamentos via chat, online aí também. Ou se quiser, eu não sei se há a possibilidade de vocês mesmo abrirem o microfone. Vocês conseguem abrir o microfone? Doutor Luciano, é que foi travado, mas eu vou abrir de todo mundo aqui, a gente vai coordenando, então. Aí quem não fizer pergunta, eu vou travando, tá bom? Vou abrir de todos agora, liberar tudo. Maravilha, Luke. Beleza? Para quem está se perguntando aí onde anda a Letícia aqui do lado concentrada, beleza? E o da live está aqui atenta e consultando. A Letícia está aqui consultando, ela está com... Vamos lá, pessoal, então? Professor Odinei, professora Mariana, pessoal aí, fica à vontade. Só que o pessoal tem que desligar, quem não for falar tem que desligar o microfone, hein? Tô ouvindo um monte de gente. Eu vou desligar o meu. Ninguém? Nada? Nenhuma dúvida? Vou falar, vai. Vai, Mari. Henrique, 2 coisas. Teve um momento aí que eu queria só fazer uma ponderação. Primeiro, Alexandre de Moraes tentou escrever livro constitucional
e pisa na Constituição igual a gente pisa em merda. E sobre a súmula 691, hoje mais cedo a gente estava até conversando, estava fazendo um habeas corpus, e uma vez eu fui assistir uma aula de um advogado de São Paulo, desses que sempre conseguem a superação da súmula 691, e eu perguntei para ele, né, por que a dele era tão especial, né, e a nossa era tão difícil. E aí ele me disse assim, primeiro, para ser sintética, sempre, afinal é uma súmula, a gente tem que lembrar que ela já está sendo relativizada em todos os momentos, o que isso é bom e preocupante, como você disse, mas uma coisa que eu adotei, quando eu vou falar da superação da súmula, eu já trago decisões daquele tribunal ou daquela câmara ou daquela turma que corroborem aquilo que eu estou pedindo. Porque eu demonstro para aquele tribunal que aquela superação ela não é uma excepcionalidade. Então, já naquele primeiro momento ali no proêmio do meu habeas corpus, quando eu vou requerer a superação dessa súmula, de maneira prolixa, eu já demonstro que eu não estou pedindo nenhuma aberração, que aquilo já é um entendimento sedimentado e isso tem gerado bons resultados. Então, eu acho que é uma dica prática aí que fica bem legal, é de quem faz mesmo. E às vezes eu já vi superações de súmula com folhas e folhas e folhas e folhas e só dizendo mais do mesmo, mas não demonstrando que efetivamente teria que demonstrar. Que aquele tribunal tem aquele entendimento sobre aquele tema e que por isso a superação da súmula pode ser concedida por uma decisão de ofício, que eu não estou pedindo nada de que eles já não entendam. E aí, vindo nessa dica, que nem você falou, a gente teve novas inovações, e aí você pede para fazer aquele que chama de distinguish, né? Que você pega o 315, que é a ausência de fundamentação, você pega as decisões da turma e diz, então você me demonstre, porque o meu caso é diferente de todos esses que você tem entendimento nesses casos similares. Então, além de fazer isso, agora eu estou colocando essa questão do distinguish também, já meio que pressionando ali o ministro ou o desembargador a conceder ou a rebolar para não conceder a me eliminar ali ou de ofício. Perfeito, Mari. Isso é fundamental, pessoal. E a Mari falou um negócio muito, muito, muito importante. Mano, acabou aquela história de habeas corpus de 30 laudas, 40 laudas. Para. Botando jurisprudência do Aldir Passarinho. Aldir Passarinho já está voando em outros céus. Botando jurisprudência do Orozimbo Nonato. Aposto que vocês nem sabiam que existia um ministro chamado Orozimbo Nonato. Gente, para. Hã? Desconheço. Orozimbo Nonato. Inclusive, está no meu top 5 de ministros do STF. Depois há uma pesquisada sobre Orozimbo Nonato. Eu até tinha um peixe que chamava Orozimbo, que morreu, infelizmente, já, meu peixe. Ele chamava Orozimbo em homenagem ao Orozimbo Nonato. Ministro Orozimbo Nonato. Mas, enfim. Habeas corpus, pessoal. Petição. Quem muito fala, pouco direito tem. Isso é questão de que você tem que levar para toda a área do direito. Porra, você tem uma ação mandamental, você tem uma ação extraordinária, que não a prova já está ali constituída do ferimento do direito líquido e certo, da decisão arbitrária que cerceou o direito de ir e vir do cidadão, do paciente. Você precisa de 40 laudas para demonstrar isso? E aqui entra a questão de teoria dos jogos também. Isso é teoria dos jogos pura. A aplicação da teoria dos jogos pura. Você tem que conhecer o adversário. Você tem que saber o que a tua Câmara vai falar. Você tem que saber se você cair numa quarta Câmara criminal, numa relatoria da Ivana Davi, você tem que saber que você está fudido.
Com o perdão da palavra. Com o STJ. Você tem que saber... Já impetra o HC pensando lá no de cima. Só para isso! Você tem que saber que você está ferrado no seguinte sentido. Você não vai conseguir nada no TJ. Você tem que, então... você não tem que desesperar também. A vida do advogado é essa. Puta merda, meu HC caiu na 4ª Câmara Criminal com relatoria da doutora Ivana. Putz, o que eu vou fazer? Não desespera. Você vai fazer o seu trabalho, você vai fazer a tua apresentação de memoriais, você vai fazer a tua sustentação oral, só que você vai pegar e vai instruir o teu recurso, o teu habeas corpus, perdão, para o STJ, velho. Você vai subir para o STJ. Você não vai fazer o processo para o PJ São Paulo, entendeu? É isso. É isso. E a tua petição, simples, rápida, é isso por conta disso e eu quero isso. Entenderam? E superação da súmula. Bota a decisão lá e a Maria... sabe o que você vai fazer? Sabe o que você vai fazer? Vai desenhar. Juiz é burro. Juiz não decide porque tira da cabeça dele. Juiz vai decidir, desembargar. E juiz, que eu digo em todos os sentidos, é com relação ao pedido do advogado, a tese do advogado, a antítese do promotor de justiça, da outra parte, enfim, quem quer que seja, e a síntese dele. Entenderam? E aí você vai demonstrar para ele, faz um quadrinho, vai lá no Word, o Word tem desenhar tabela. Você vai colocar lá desenhar tabela, você vai colocar 3 coluninhas. Se você quiser deixar mais claro ainda para o desembargador, coloca 3 coluninhas de cores diferentes. Uma verde, uma vermelha e uma amarela. A verde, o que a lei diz? A vermelha, o que o juiz coator disse? E a verde, o que a Câmara pensa? Faz essa demonstração dos atos numa tabela, desenha, literalmente desenha para o desembargador, desenha para o ministro. Você precisa entregar mastigado. Ou vocês realmente acham que é humanamente impossível julgar 900 habeas corpus numa sessão? Você tem que ser o ponto fora da curva. Você tem que demonstrar a tua diferença ali na sustentação. Tava olhando, a minha mão está aqui, eu estava olhando para outra câmera. Eu tenho que olhar para essa câmera aqui, desculpa. Fala, Luciano. Aqui tem 2 perguntas aqui, Henrique. Vamos lá. Da Priscila. Doutor Henrique, frise sobre a questão de procuração para o RO, porque no HC não precisa. Estava ouvindo, mas não sei se perdi. E caso você tenha dito, desconsidere. Vejo advogados que não juntam a procuração e com isso não é apreciado. Você falou... Isso, eu acho que isso ficou muito claro para todo mundo, né, gente? Essa questão é importantíssima. É importantíssima. Pode falar. Não, eu acho que ficou claro, não ficou? Beleza. Ficou claro. Maravilha. O Fernando, sou advogado daqui da capital e parabenizo a subseção e comissão pela excelente iniciativa, muito proveitosa essa explanação, de forma objetiva e clara. Parabéns, doutor Henrique Tremura. Obrigado. Eu já consigo aqui meus parabéns também e já deixo o meu pitaco. Eu acho que o habeas corpus, o que você vai... Na verdade, a gente tem que pensar com a cabeça do juiz também, né? Porque a responsabilidade do magistrado pela liberdade ou não daquele indivíduo que praticou um crime, isso gera um temor não só social, como do próprio judiciário, né? Então, o que a gente deve fazer no habeas corpus é pensar e deixar o magistrado o mais confortável possível. O que eu quero dizer com isso? Você
dando as garantias, maior número de garantias para o magistrado de aquele indivíduo é um indivíduo que não vai voltar a cometer um delito estando em liberdade, que a sua liberdade não afetará, não maculará a situação da justiça e do magistrado, porque, na verdade, é isso que ele quer. Ele não quer, de repente, conceder a liberdade para o indivíduo e aquele indivíduo voltar a matar alguém ou praticar algum delito. Para ele, isso soa completamente complicado. Então, eu acredito que você dando suporte específico para ele, por exemplo, demonstrando que ele tem um emprego, que ele já tem um emprego garantido, demonstrando que ele não vai ficar mais rondando aquela área onde ele pode estar coagindo testemunhas. Quiçá alugar um apartamento para ele em outro bairro, em outra cidade. Falar, olha, você vai morar em outra cidade. Você entendeu? Tudo para preservar o magistrado. E aí eu tenho que pensar no magistrado. O que você acha disso, Henrique? Eu estava tirando foto, mas não é porque eu precisava provar para minha senhora que eu ainda estava aqui. Ela me perguntou onde é que eu estava, eu falei que ainda estava dando aula, então foi por isso que vocês viram eu tirando foto, para falar para a doutora Ellen que eu ainda estava aqui. O que você acabou de fazer é deixando a magistrada confortável. Você entendeu? Eu sei lá, Luciano sabe meu posicionamento quanto a isso, eu não sei. Este deixando confortável é você mastigando, você desenhando para ela, que talvez seja a diferença de nomenclatura que a gente tem usado com relação a isso. Tá? O que eu acredito, e me corrija se eu estiver enganado, Luciano, essa questão de deixar confortável é justamente você mastigar as informações para o magistrado. Gente, porque é o seguinte, falar que o cara tem bons antecedentes, juntar a carteira de trabalho do cara que o último emprego dele foi em 2012, juntar conta de luz, juntar conta de água, juntar cartão de crédito, não quer dizer porra nenhuma. Não quer dizer porra nenhuma. Isso todo mundo junta. Você vai ter que junta fotos dele trabalhando, fotos dele com a família, fotos da casa dele, fotos de não sei o que lá. Pega, ele é pedreiro, ele não tem carteira assinada, ele não tem trabalho fixo. Porra, não é possível que a esposa dele não conheça 3 empreiteiros para quem ele tenha trabalhado. Olha, ele é bom pedreiro, ele é bom amassador de cimento. Se ele sair, ele só não está trabalhando porque ele está preso. Se ele sair da cadeia, ele vai voltar a trabalhar comigo. Ele vai voltar a trabalhar comigo na construção civil. Então, o que eu acredito que o Luciano tenha dito na situação de deixar o juiz confortável, não eu acredito que seja demonstrar elementos. E não é deixar o juiz confortável. Isso é exigir que ele faça o trabalho dele. Que ele analise de maneira coerente os argumentos apresentados pela defesa. Maravilha. Mais alguém? Professor Odinei? Algum ponto? Eu cheguei, já estava bem adiantada a discussão, e não sei qual foi a posição colocada por vocês com relação a essa questão da procuração. Fiquei preocupado com a pergunta que fez acabou de se referir sobre a necessidade de procuração para interposição de recurso ordinário ou não, porque no HC, evidentemente, não há. Eu não sei qual foi o posicionamento dado por vocês aos alunos, mas é o seguinte, eu nunca impetrei um HC tendo
o paciente como impetrante. Impetrante sou sempre eu. E sendo eu o impetrante, evidentemente que eu não preciso da procuração para mim mesmo, eu estou legitimado a ajuizar uma medida, a promover uma ação constitucional em favor de alguém, seja ele quem for, e é nada mais nada menos que a figura do paciente, né? E que, se for necessário recorrer, evidente que desnecessário é a juntada de procuração. Eu não preciso de procuração de quem é paciente num processo que eu tenho legitimação ativa para ter reconhecida a legitimação recursal também. Eu não sei como é a posição de vocês com relação a isso, mas nunca tive um caso que o STJ ou o STF tenha me exigido a apresentação de procuração, pelo simples fato de que sempre, invariavelmente, o impetrante sou eu. E o sujeito, o paciente, o cliente, é sempre o paciente. Daí a necessidade de procuração também para fins recursais. Não sei qual foi em torno do que circulou a discussão, que o Henrique simplesmente disse, olha, eu acho que isso já ficou claro. Não sei se foi nesse sentido, só isso. Posso falar, Luciano, aqui, antes de... Pode falar, depois eu tenho um pitacozinho no final para a gente fechar o globo terrestre. Beleza. O Dinei, é justamente nesse sentido. E o que eu estava falando é que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado nessa situação, porque assim como você, pessoal, eu sempre sou, como a gente estava conversando, eu sou o recorrente ordinariamente constitucional. Eu que recorro em meu nome, eu passo a ser do impetrante a ser o recorrente. O paciente continua o mesmo. Só que o que eu estava explicando para eles, Odinei? Existe um posicionamento jurisprudencial do STJ e do STF que exige a procuração do paciente para que o advogado maneje, e é justamente aí que mora essa incongruência. E eu discordo desse posicionamento do STJ, mas que ele existe, que o impetrante precisa da procuração do paciente para que o impetrante se torne recorrente. Nunca tive um caso. Mas já que você falou, amanhã eu vou pesquisar isso. Dá uma pesquisada. Porque como eu nunca tive o caso, lá se vão quase 40 anos de advocacia. E como nunca aconteceu comigo, nem no STJ, nem no STF, nem no extinto Tribunal Federal de Recursos, nem nos tribunais estaduais, quando se trata de habeas corpus impetrado em primeira instância. Isso. Nunca tive o caso de não conhecimento ou a intimação para juntar de procuração sob pena de não conhecimento. Por quê? Porque, sendo impetrante do HC e tendo legitimidade para a ação, eu estou legitimado também a recorrer, porque é meu, não é do paciente. É meu o duplo grau de jurisdição. Justamente. O duplo grau de jurisdição é meu, autor da ação. Legitimado para a ação, estou legitimado também para o recurso. E se algum dia for intimado a apresentar uma procuração nessas condições em que sou o impetrante, sinceramente, não junto. Esse é o problema, Odinei. Existe este entendimento do STJ e avalizado pelo STF. Salvo engano, por uma decisão do ministro Fachin. Salvo engano. Mas depois dá uma olhadinha. Existe esse posicionamento perigoso se começar a ser aplicado com veemência. Eu acredito... O ministro Fachin, enquanto ministro do Supremo... É um belo cantor. É um excelente professor de direito de família. Só. Perfeito. Foi um bom professor de direito de família na Federal do Paraná. Do Paraná. Cuja leitura dos compêndios de direito de família eu recomendava aos alunos quando queriam estudar direito de família. Mas nada mais além disso. Então, não me surpreende que ele, eventualmente, possa exigir a juntada de procuração no habeas corpus em que ele entende legitimado alguém para impetrar um HC, mas não legitimado para recorrer. Isso é
Isso é É absurdo. Não, isso é absurdo, não. Isso é negativa de vigência de dispositivo constitucional que prevê o duplo grau de jurisdição como preceito fundamental de direito processual. Professor, a gente não poderia pensar também o que pode mais, pode o menos? Se você não precisa de uma procuração para entrar contra para impetrar um habeas corpus contra um estranho, quanto mais alguém que você já está legitimado atuando. Pois é, mas essa é negativa do duplo grau de jurisdição. Veja bem, eu posso impetrar um HC. Eu vou contar um episódio para vocês interessante aqui que vocês conhecem. O Murilo, que eu estou dando o nome, eu lamento agora me fugir. Murilo Monteiro. Murilo Monteiro é um advogado de Rio Preto. Tá? O Murilo Monteiro, quando ajuizaram a ação de impeachment do Fernando Collor de Mello, ele impetrou no STF um HC a favor do Fernando Collor de Mello. Legitimava isso. Como eu sou legitimado a impetrar um habeas corpus, só que eu acho que lá ele errou, que deveria ser mandado de segurança. Mas não importa, eu não vou discutir isso agora. Como eu estou legitimado a impetrar um HC a favor do sujeito que eu sei indevidamente preso ou vítima de um constrangimento qualquer ilegal, de uma autoridade policial, de uma autoridade judiciária, independentemente desse sujeito ter qualquer contato comigo. Agora, não, mas você pode impetrar, mas se for julgado, for negado o seu pedido, você não tem recurso. Mas espera aí, para recorrer, você precisa de uma procuração dele. Como eu preciso de uma procuração dele? O impetrante sou eu. Você está me negando o duplo grau de jurisdição, é isso? O duplo grau de jurisdição é constitucionalmente assegurado. Eu estou falando de duplo grau de jurisdição. Não estou falando de formalismo que se apega, por certo, o doutor Edson Fachin, para se referir à necessidade de procuração. Legitimado a ação em primeira instância, seja ela qual for, na instância, seja instância originária em primeiro grau de jurisdição, em segundo grau de jurisdição, legitimado você estará em grau de recurso. Isso é inegável. Agora, pode ser, aí eu compreenderia o entendimento, até poderia compreender o entendimento. E você impetra um HC contra o ato do delegado de polícia, que é o juiz da primeira vara criminal de Rio Preto. Ele denega a ordem. Perfeito? Você recorre ordinariamente dessa decisão ao TJ de São Paulo. O TJ mantém a denegação da ordem. Pronto. Está prestado o duplo grau de jurisdição. Mas houve uma ofensa a dispositivo de lei federal ou a dispositivo constitucional. E eu vou ingressar com um recurso especial ou um recurso extraordinário. Para esse, eu penso que precisa de procuração, porque o duplo grau de jurisdição já foi prestado. Entenderam a diferença da questão? É isso que penso. Então, eu não tenho recurso extraordinário ou recurso especial. Tá? Mas eu tenho recurso ordinário em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. É como penso aí, para a turma discutir aí. Entendido. Completamente. Eu trouxe essa questão no início, porque eu lendo um livro aqui, eu acabei olhando o regimento interno do STF, no artigo 192, que eu vou ler para vocês, só para... Eu não sei se está em vigor ainda, eu estou procurando aqui na internet, mas não achei. Só para dar... Eu mandei aqui, pessoal, no chat, depois vocês olham aí, uma materiazinha do STJ justamente discutindo este tema da necessidade de procuração para o manejo do recurso ordinário. Maravilha. Eu não sei se está atualizado ou não, mas artigo 192, Regimento Interno do STF, estabelece que impetrado habeas corpus por estranho, dele não se conhecerá
ser desautorizado pelo paciente. Por exemplo, foi impetrado um habeas corpus preventivo em favor do Bolsonaro. Você concorda comigo que nós estamos falando de coisa diferente? Diferente. Nós estamos falando aí de desautorização do paciente. Então, desautorização do paciente. Você impetra um habeas corpus em meu favor, entendendo que eu estou sofrendo um constrangimento legal. Eu me calo. Você tem primeira e segunda instância, duplo grau de jurisdição. No curso do processo, se eu, paciente, se olha, não tem interesse nisso aí que você fez para mim, não, meu prezado, né? Não tem interesse nenhum nisso. Henrique, bom, aí acabou. Eu estou desautorizando o impetrante. Então, não se conhece quando desautorizado pelo paciente, mas não quando silente o paciente sobre o pedido, ao pedido do right. De jeito nenhum. Aí é expresso no sentido desautorizado, claro. Mas aqui a súmula fala em habeas corpus, não fala em recurso ordinário. Tá bom, mas é desautorizado. Pode ser em qualquer instância, em qualquer instância. Eu impetrei um habeas corpus em favor, agora, eu estou relatando o fato agora, atual. Eu impetrei um habeas corpus a favor de um cliente. Eu estava defendendo ele no processo penal, ele era réu preso, e eu impetrei um habeas corpus, o tribunal denegou a ordem, eu recorri ao STJ. O cara morreu. Morreu semana passada, retrasada, coitado. Eu peticionei ao STJ, eu, impetrante, dizendo que desistia do recurso impetrado, porque ele tinha perdido o objeto, pedindo a extinção do feito, em razão da morte do paciente. O cara, não só o relator, o Felipe, Luiz Felipe, não sei das quantas lá, ele não só extinguiu, portanto, ele conheceu do recurso para extinguir, ele falou, não, o senhor não pode desistir do processo sem provar que o cara morreu e tal. Não. Ele não só extinguiu o processo, como lançou na decisão um agradecimento ao impetrante por ter informado a morte do paciente, evitando atos jurisdicionais desnecessários. Ora, se não fosse esse o entendimento dele, ele falou assim, você está desistindo do quê, ô cara pálida? Você está desistindo de uma coisa que não presta para nada, você fez um recurso que não pode ser conhecido. Então, eu não só não acolho o seu pedido de desistência, como não conheço o seu recurso ordinário. Passar bem, entendeu? Então, eu acho que essa posição ela deve ser questionada tanto no STJ quanto no STF, né? Porque não é possível que se negue o duplo grau de jurisdição. Esse é meu raciocínio. Agora, para recurso especial e recurso extraordinário, o papo é outro, né? Aí é outra conversa, tá? Maravilha, muito obrigado pela participação, professor. Sempre muito bem-vinda e esclarecedora. Aos nobres colegas também, muito obrigado a presença de todos. Nós estamos aqui 20 horas e 56 minutos, já quase 2 horas de live. Meu querido companheiro, amicíssimo Henrique, muito obrigado pela explanação, pela sapiência, por toda essa verve, essa energia que dispensou a todos nós aí. E amanhã estamos de volta às 19 horas, correto? Um forte abraço a todos. Luke, muito obrigado também pela sua colaboração aí. Amanhã às 19 horas. Um abraço a todos. Até